Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 14 de abril. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, dá prazo de 10 dias para a Polícia Federal tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito que apura incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do Supremo julga a lei do Distrito Federal sobre lacres eletrônicos em postos de combustíveis. STF define que exigência de intervenção sindical em demissões em massa vale a partir da publicação da ata da decisão da Corte. E ainda, Polícia Civil do DF faz operação que tem como alvo os suspeitos de envolvimento no plano de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste depoimento no inquérito que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Renato Rosa tem mais detalhes. Para o ministro Alexandre de Moraes, o depoimento de Jair Bolsonaro, nos termos indicados pelo Ministério Público, é indispensável para o completo esclarecimento dos fatos investigados. O inquérito apura suspeitos intelectuais dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e também suspeitos de incitação aos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, entre outros crimes. O pedido da PGR para o depoimento do ex-presidente só não foi avaliado antes porque Bolsonaro estava fora do país. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o requerimento e determinou que o ex-presidente seja ouvido no prazo máximo de 10 dias. A PGR justificou que a presente representação trata de conduta praticada por Jair Messias Bolsonaro em 10 de janeiro de 2023, pela qual o autor teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito. Não se tem notícia de que atos golpistas dessa estirpe tenham se concretizado posteriormente à publicação atribuída ao representado, razão pela qual é acertada, a princípio, a tipificação sugerida pelos representantes, a adequação em tese ao artigo 286 do Código Penal. O artigo trata de incitação ao crime. De acordo com a decisão de Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro prestará depoimento à Polícia Federal e, se a PGR entender necessário, poderá acompanhar a oitiva. O Supremo definiu que a exigência de intervenção sindical em demissões em massa vale a partir da publicação da ata da decisão do STF. O plenário da Corte modulou os efeitos da decisão, deixando claro que o entendimento não se aplica de forma retroativa. A reportagem é de Evine Araújo. A decisão foi tomada em julgamento do plenário virtual. Nos embargos apresentados ao Supremo Tribunal Federal, a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, e a Eleb Equipamentos alegavam que uma contradição entre a tese definida e o comando decisório do acórdão teria deixado em aberto a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento. No voto condutor do julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso explicou que a repercussão geral da matéria foi reconhecida em março de 2013. Já o mérito do caso foi julgado em junho de 2022, sem a suspensão dos processos sobre o tema. Por isso, nesse período, as empresas não tinham certeza sobre a exigência de negociação coletiva para a dispensa em massa. Embora o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho fosse de que a negociação coletiva era imprescindível, a matéria não estava pacificada na Justiça do Trabalho e tribunais regionais proferiram decisões que validavam dispensas coletivas apesar da ausência de intervenção sindical. A decisão dos ministros do STF foi por maioria de votos. Lei sobre lacres eletrônicos em postos de combustíveis do Distrito Federal está em julgamento no plenário virtual do Supremo. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. A repórter Marta Ferreira traz as informações.
De iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Lei de 2003 obriga as distribuidoras de combustíveis a colocar lacres eletrônicos que controlem a abertura e o fechamento dos tanques dos postos de combustíveis que exibam sua marca. O objetivo é combater a adulteração e possíveis fraudes tributárias. No ano em que foi editada, o então governador do DF entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a lei sob o argumento de que a comercialização de combustíveis de petróleo seria matéria de competência da União. O Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União manifestaram-se pela improcedência do pedido. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que lembrou que a matéria não é nova no Supremo Tribunal Federal. Ela entendeu que a lei estabelece uma desigualdade de tratamento entre os postos que revendem combustível de uma determinada distribuidora e os postos de bandeira branca, que não se restringem a uma só distribuidora. Para a relatora, essa questão afronta não só o princípio da proporcionalidade, mas também os da igualdade e da razoabilidade, o que é vedado pela Constituição. Assim, votou pela inconstitucionalidade da lei. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 24 de abril. O Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República pediu acesso integral a documentos e relatórios para apuração de eventual prática de omissão por agentes da Polícia Militar do Distrito Federal nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Reportagem de Madeleine Machado. A solicitação para acesso integral aos documentos e relatórios pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos foi feita pelo coordenador da equipe, Carlos Frederico Santos, ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Carlos Frederico considera a medida indispensável para esclarecer os fatos, trabalho que neste momento está sendo intensificado em relação aos núcleos dos agentes públicos e dos financiadores. As informações já reunidas pelos investigadores apontam para 3 causas aparentes e que podem ter sido postas em prática de forma deliberada para gerar incapacidade operacional da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos atos, que são o afastamento simultâneo dos principais oficiais da PM no período, a ausência de atuação efetiva dos seus substitutos e a omissão dolosa das tropas que estavam em campo no momento das invasões aos prédios públicos. A seguir, polícia faz operação envolvendo suspeitos de envolvimento na tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. Voltamos já. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do Pará contra suspeitos de envolvimento no plano de atentado terrorista perto do aeroporto de Brasília, descoberto no início deste ano. A reportagem é de Viviane Novaes. A Polícia do Distrito Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão de documentos, celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos nas cidades de Redenção, São Félix do Xingu, Marabá e Xinguara, no Pará. A operação é resultado de investigações que começaram com a prisão em flagrante de George Washington de Oliveira Souza, em dezembro do ano passado. Ele confessou ser o responsável pela montagem desse equipamento explosivo colocado perto do aeroporto de Brasília. Estas armas foram encontradas no apartamento de George, na capital federal. Além dele, 2 homens já são réus por tentativa de explosão. A polícia abriu uma nova investigação para verificar a participação no plano de atentado terrorista de pessoas envolvidas na compra e no transporte de explosivos do Pará para o Distrito Federal. A operação desta sexta-feira foi contra esses suspeitos. Se o envolvimento for comprovado, eles podem responder pelos crimes de incêndio, explosão e organização criminosa. A pena total pode chegar a 24 anos de prisão. A Justiça Federal de Belo Horizonte destinou mais de 37 milhões de reais para as obras de infraestrutura de uma rodoviária no Espírito Santo, Pedro Canguçu.
Os 37 milhões de reais vão ser destinados a obras de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical e obras complementares, além de serviço de proteção ao meio ambiente, e vão beneficiar os distritos de Regência e Povoação na região da Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. A construção da estrada prevê melhoria do acesso da população local aos grandes centros e, consequentemente, aos serviços de saúde, transporte e educação. Além disso, a rodovia dará apoio ao fortalecimento do turismo da região. O valor foi liberado depois de manifestação do MPF. Os recursos são uma forma de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Em todo o mundo, existem mais de 15 milhões de catadores de lixo. Atento a esses profissionais, o programa Trabalho Seguro da Justiça Trabalhista promove ações voltadas à saúde dos empregados de cooperativas de reciclagem. Daniel Vasques. É separando o lixo diariamente que há mais de 6 anos a Maria de Lourdes garante o sustento da família. Mãe solteira, ela enfrenta uma jornada de mais de 8 horas de trabalho. Com esse serviço aqui que eu mantenho, minha casa com meus 2 filhos que eu tenho, no estudo, minha educação e tudo. Maria de Lourdes e Maria de Souza. As Marias fazem parte do time de 100 catadoras e catadores da cooperativa Recicle a Vida, de Ceilândia, no Distrito Federal. A maioria, mulheres. Aqui são tratadas 300 toneladas de lixo por mês. O material é reciclado e revendido para indústrias de todo o Brasil. O trabalho pesado inclui habilidade e cuidado. A questão do óculos é fundamental, também do ouvido também, né? Protetor do ouvido devido ao barulho, que é um pouco intenso. Luvas, né, que a gente mexe, tem que ter o material. Então é fundamental, a gente não pode deixar de usar. Mas quando o foco está no trabalho e na segurança, nem sempre dá tempo de cuidar da saúde. É nessa hora que as medidas de prevenção e conscientização vêm até os catadores. A ação itinerante é focada na saúde primária. Inclui consultas médicas e também com dentistas. Os catadores passam ainda por avaliação nutricional e exames de hepatite B e C. A Lourdes colocou a carteira de vacinação em dia. Aqui já é uma coisa útil para nós, que facilita até no serviço da gente também, né? O projeto é uma parceria do programa Trabalho Seguro, da Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A expectativa é que, até o final do ano, 34 cooperativas sejam atendidas. Sustentabilidade e trabalho seguro são conceitos que precisam ser relacionados e é o que a gente está buscando aqui hoje, conhecendo essa iniciativa belíssima, que gera trabalho, gera renda, uma cooperativa que presta serviço ao cooperativado e, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente e a segurança do trabalho. O serviço integra o Abril Verde, campanha criada para alertar e prevenir sobre os acidentes de trabalho, que, infelizmente, estão em alta no Brasil. O judiciário, ele sai dos muros, ele sai das paredes, ele vai ao encontro da população para que juntos, de forma coletiva, a gente promova a saúde e segurança do trabalho. É isso que a gente quer, é um trabalho coletivo, a muitas mãos. Qualidade de vida é tudo, na verdade. Você estando bem com saúde, então tudo se torna melhor. O Fórum da Justiça do Trabalho em Alagoinhas, no interior da Bahia, é o 16º a receber o projeto Cuidando da Nossa Casa. Confira na reportagem de Carolina Vasco. Mais um Fórum da Justiça do Trabalho na Bahia recebeu o projeto Cuidando da Nossa Casa. Desta vez, o município escolhido foi Alagoinhas. No momento de a gestão ter essa proximidade, esse contato com os servidores que trabalham em varas do interior, com os juízes que estão em vara do interior, com os advogados que militam naquela localidade, para trazer a mensagem da administração, para mostrar que o interior e essas varas distantes da sede, que fica em Salvador, são varas que também importam e fazem parte do todo que é a nossa Justiça do Trabalho. Então, é um momento de proximidade. Em 2022, a presidência do Regional visitou 15 unidades da Justiça do Trabalho no interior da Bahia. E o Fórum Raimundo Figueroa é o primeiro a receber a visita do projeto Cuidando da Nossa Casa em 2023. O programa Cuidando da Nossa Casa, ele nasceu exatamente dessa compreensão de que precisávamos cuidar das pessoas e das instalações físicas.
seguindo a diretriz da doutora Débora de privilegiar sempre a prestação jurisdicional e principalmente da primeira instância. Nós identificamos também, com a presença dos gestores locais, as principais necessidades, seja na área de tecnologia da informação, seja na área de obras, seja na área de mobiliário. Então é sempre uma alegria visitar os fóruns, porque há um tempo nos aproximamos dos servidores magistrados, dos advogados, e há outro podemos encaminhar as demandas para a resolução, de forma que servidores, magistrados e a sociedade tenham sempre as melhores condições de atendimento. A juíza do TRT5 e diretora do Fórum de Alagoinhas, Andréa Presas, comenta as características da região. É uma jurisdição grande que compreende mais de 25 municípios e nós temos aqui uma demanda grande envolvendo indústria. Então nós temos muito petróleo aqui, indústria de petróleo, indústria cervejeira, indústria de um modo geral. Então são processos extremamente complexos. Temos um acervo processual muito grande, um dos maiores acervos, aliás, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, está aqui nas duas varas de Alagoinhas. Né? Então, o movimento processual aqui é intenso. Valdemilson é servidor do TRT5 há quase 30 anos e vê este diálogo com a presidente do tribunal como algo positivo. E realmente muito importante, porque a gente teve um contato direto, ela vê vários parentes de coisas que a gente há muito tempo veio almejando aqui, e não conseguia, ela abriu esse espaço. No período da tarde, aconteceu a reunião com advogados da região. A advocacia vê com grande alegria a sensibilidade da presidência do tribunal em vir dialogar com a advocacia, em vir ver as multifacetas que a 5ª Região tem, a peculiaridade de cada jurisdição. A vinda do tribunal foi muito importante. Existiam muitas questões que necessitava deste olhar para a advocacia e esse atendimento, esse chamamento aconteceu e nós gostaríamos de agradecer à presidência do tribunal. Também estiveram presentes o desembargador ouvidor do TRT5, Marcos Gurgel, e a juíza auxiliar da presidência, Marília Sacramento. No próximo bloco, a gente fala sobre uma novidade para quem precisa acertar as contas com a Justiça Eleitoral. Voltamos em instantes. A presença de entidade federal mantém a competência da Justiça Estadual em casos de superendividamento do consumidor. Acompanhe essa decisão do STJ na reportagem de Rafael Porfírio. O entendimento foi fixado por unanimidade pela 2ª Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo Comum do Distrito Federal para processar e julgar uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento de um consumidor, na qual a Caixa Econômica Federal é parte, ao lado de instituições financeiras privadas. A controvérsia era para definir se a competência seria da Justiça Federal ou do Distrito Federal. O relator do conflito de competência no STJ, o ministro Marco Butzi, apontou que cabe à Justiça dos Estados ou do Distrito Federal analisar as demandas cujos fundamentos fáticos e jurídicos tenham similitude com a insolvência civil, como é a hipótese do superendividamento. O ministro ainda ressaltou que, caso tramitassem ações separadamente em jurisdições diversas, federal e estadual, haveria o risco de decisões conflitantes entre os juízos acerca dos créditos examinados, restando prejudicado o objetivo primário da lei do superendividamento, que é dar ao consumidor a oportunidade de apresentar um plano de pagamentos envolvendo todos os credores. A Justiça Mato-Grossense recebeu a visita técnica de um ministro do Conselho Nacional de Justiça para a apresentação das ações desenvolvidas pelo TJMT que contribuem para a expansão da política de pacificação social. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Durante visita a Mato Grosso, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, conheceu as ações realizadas pelo Judiciário Mato-Grossense para a expansão da política de pacificação social por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, criado há 6 anos. No encontro em que foi recebido pela presidente, desembargadora Clarice Claudino da Silva, foram apresentados números expressivos.
1.500 círculos de construção de paz e 33 cursos de formação de facilitadores, beneficiando 12.500 pessoas. E Mato Grosso é o primeiro estado a ser visitado após o CNJ declarar 2023 como o ano da justiça restaurativa na educação. Tem também essa dinâmica de reconhecimento de uma política pública que é prioritária, de uma política judiciária que é imprescindível. O estado de Mato Grosso é exemplo na política restaurativa. A história da atual gestão traz isso, de fato, para um efeito de projeção. A visita se estendeu ao Colégio Estadual Alina Tocantins, em Cuiabá, onde o ministro, a desembargadora e outros juízes acompanharam um círculo de construção de paz com alunos entre 11 e 12 anos. A agenda encerrou com a apresentação de 2 experiências com práticas restaurativas em escolas, nas comarcas de Campo Verde e Tangará da Serra. Eu encontrei aqui um ambiente muito mais desenvolvido, um compromisso do tribunal, um compromisso cultural com a justiça restaurativa, porque nós temos a nossa visão para o sistema criminal, para a socioeducativa e agora para a justiça, justiça restaurativa na educação. E aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, todos esses 3 aspectos estão contemplados. Além disso, a justiça restaurativa no âmbito administrativo dentro do tribunal. Poder mostrar para ele e ser aceitos e ser bem visto como estarmos no caminho certo é um aval de extrema importância para nós, que vai nos fortalecer, nos dar a certeza de que é esse o foco e continuar investindo todas as nossas energias, todo o nosso tempo que pudermos para fortalecer essa política de pacificação social. Essa notícia agora é para quem está em débito com a Justiça Eleitoral. A repórter Maíra Alves traz uma novidade sobre o pagamento de multa. Sabia que dá para emitir a certidão de quitação eleitoral logo após o pagamento? Pois é, essa é a grande novidade do atendimento ao eleitor. Se você estiver regular com a Justiça Eleitoral, mas ainda falta pagar uma multa por ter se ausentado das eleições, é só seguir o passo a passo no site tse.jus.br. Olha só, basta ir em autoatendimento do eleitor, depois em multa eleitoral e preencher os campos com as informações solicitadas para conseguir consultar os seus débitos eleitorais. Feito isso, vão aparecer outras opções. Emitir uma GRU, que é uma guia de recolhimento de receitas da União. Com a guia, você deve fazer o pagamento numa rede bancária. Eleitoras e eleitores também podem escolher pagar de casa, por Pix ou cartão de crédito. Essas 2 formas têm processamento automático junto à Justiça Eleitoral. Olha só o Fernando Medeiros mostrando como é rápido o pagamento via Pix. Após o registro da movimentação bancária, você já pode voltar na página principal do site do TSE e emitir a sua certidão de quitação eleitoral. A automatização de todos os processos de pagamento é uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente depois da pandemia. Mas os cartórios eleitorais ainda precisavam registrar de forma manual os pagamentos no histórico da eleitora ou do eleitor. Esse prazo podia variar de 3 a 5 dias. O eleitor ele precisava ir ao cartório, o cartório emitia uma guia de pagamento para ele, ele ia na rede bancária, fazia o pagamento, ele precisava voltar ao cartório, apresentar o comprovante pago e aí o operador efetuava a baixa do pagamento e a quitação no histórico do eleitor. Com o registro automático da transação, a certidão de quitação eleitoral fica disponível logo após o pagamento. E o documento serve para um monte de coisa, viu? Sem ele, eleitora ou eleitor ficam impedidos de se inscrever ou tomar posse em concursos públicos, tirar passaporte ou identidade e ainda se matricular em estabelecimentos de ensino. Então não perca tempo, fique quite com a Justiça Eleitoral. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.